Então, no exercício 7, fala que a gente tem um número inteiro escolhido aleatoriamente dentre os números 1, 2, 3 até 50. E pede qual a probabilidade do número ser divisível por 5. Na letra B, a probabilidade do número terminar em 3. Na letra C, a probabilidade do número ser primo. E na letra D, a probabilidade do número ser divisível por 6 ou 8. Então, a gente vai começar pela letra A, que pede a probabilidade de um número ser divisível por 5. Então, a gente pode encontrar todos os eventos que podem ocorrer aqui de um número ser divisível por 5. Ou seja, no conjunto de 1 até 50, quais são os números divisíveis por 5? O próprio 5, o 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Esses são os números divisíveis por 5. Então, a probabilidade de um número ser divisível por 5, dentre esse conjunto de dados, vai ser de, eu tenho aqui um total de 10 valores. Então, vai ser uma probabilidade de 10 em 50. Ou simplificando, de 1 em 5. Então, essa é a probabilidade de eu ter um número divisível por 5. Agora, na letra B, pede a probabilidade de um número terminar em 3. Então, no conjunto de números de 1 até 50, qual é a probabilidade dele terminar em 3? Então, na letra B, quais são os números de 1 até 50 terminados em 3? Eu tenho o próprio 3, o 13, o 23, o 33 e o 43. Ou seja, a probabilidade de um número terminar em 3 vai ser de, eu tenho aqui um total de 5 números no total de números de 50. Porque de 1 a 50 eu tenho 50 números. O que vai me dar, então, uma probabilidade de 1 em 10, simplificando 5 sobre 50. Então, essa é a probabilidade de um número terminar em 3. Na letra C, pede a probabilidade de um número ser primo. Então, resolvendo a letra C aqui, os números primos que eu tenho de 1 a 50 vão ser o 2, o 3, números primos aqueles divisíveis por 1 e por ele mesmo apenas. O 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e, por último, o 47. Então, esses são os números primos que eu tenho no conjunto de 1 a 50. Se eu contar aqui, eu tenho um total de 15 números. Então, a probabilidade de um número ser primo nesse conjunto vai ser de 15 em 50. Ou simplificando, 3 em 10. Então, essa é a probabilidade de eu ter um número primo nesse conjunto, retirando um único número no conjunto de 1 a 50. E a letra D pede a probabilidade do número ser divisível por 6 ou 8. Então, a gente vai fazer a letra D aqui. Quais são os números divisíveis por 6 ou 8 nesse conjunto? Então, vou começar aqui primeiro pelos números divisíveis por 6. Então, vou escrever aqui os números divisíveis por 6. Então, eu tenho o próprio 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42
e o 48. Esses são os números divisíveis por 6 de 1 a 50. Os números divisíveis por 8 no conjunto de 1 a 50, então são o 8, o 16, o 24, o 32, o 40 e o 48. Então, esses são os números de 1 a 50 divisíveis por 8. Agora, eu quero saber a probabilidade de um número ser divisível por 6 ou 8. Então, a probabilidade de ser divisível por 6 ou 8 vai ser a probabilidade dos números serem divisíveis por 6. Então, eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números divisíveis por 6, um total de 50, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 números divisíveis por 8, num total de 50. Só que eu tenho que ver que eu tenho números repetidos nos dois conjuntos. Então, se eu olhar aqui, eu vou ter o 24, que aparece nos dois conjuntos, e vou ter também o 48, que aparece nos dois conjuntos. Ou seja, eu somei esses números duas vezes. Então, eu tenho que diminuir um total de intersecção que eu tenho, que são 2 em 50, certo? Porque eu somei eles duas vezes, então eu tenho que diminuir eles desse conjunto, que vai me dar um total de 12 em 50. Ou simplificando esse 12 em 50, eu vou ter um total de 6 em 25. Então, essa é a probabilidade de, se eu retirar um número aleatoriamente entre 1 e 50, ele ser divisível por 6 ou 8.